Bem-vindos ao podcast Empreendedores por Natureza. É um prazer receber você aqui neste episódio. Se você é empresário, se você é empresária, esse podcast foi feito para você. É o podcast mais útil do Brasil. Já aproveita e dá um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para você e para outras pessoas. Quando você curte, o YouTube entrega mais os nossos vídeos para pessoas que têm um interesse parecido com o teu, ok? Estou aqui com os meus sócios e amigos e quero aproveitar esse episódio para te chamar a atenção para um fenômeno que tem acontecido. É um fenômeno que a gente não esperava, mas tem acontecido no mundo aí com essa próxima geração, a geração Z, que já é uma realidade. E o nome desse episódio que a gente quer trazer para vocês é a geração Z e a liderança. Será que eles estão a fim de liderar? Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: você já teve experiência? Você já viu em algum momento alguém que, não é para mim este cargo, não faz sentido para mim liderar? Por que que isso está acontecendo? Essa é a dúvida. Porque, assim, a gente sempre, numa empresa, a gente imaginou chegar num cargo de liderança, né? Mas os antigos falavam de chefia, né? Então, o que tem acontecido que essa nova geração não quer assumir cargos de liderança? Essa é uma pergunta que a gente quer responder aqui e queremos te ajudar com essas respostas. É óbvio que nós não temos todas as respostas, mas nós temos o conhecimento daquilo que a gente vem estudando, daquilo que a gente vem pesquisando, e temos aqui mentes que podem te ajudar a entender essa situação para você formar novos líderes. Porque, para mim, o segredo de uma empresa de sucesso é formação de líderes capacitados. Então vamos nessa. Amanda, diz para mim, por que você acha que não estamos conseguindo formar líderes, ou, ao contrário, essas pessoas não estão querendo ser líderes? Eu acho que sempre uma geração acaba se espelhando na outra geração, né? Essa acho que é a grande causa. Acho que o grande responsável da próxima geração, né? A gente está falando da geração Z, está criando esse vácuo na liderança, é porque eles estão olhando para frente, né? Para aqueles que deveriam ser seus exemplos e não estão gostando daquilo que eles veem. E isso é um fato, né? Famílias destruídas, porque os pais são workaholics, só priorizaram trabalho, para saúde. Assumir essa condição de liderança no trabalho. Exato, para assumir essa condição. Então, trabalha a vida inteira, não desfruta do dinheiro. Aí, quando vai se aposentar, já tá caquético, com a saúde lá no pé, daí gasta tudo que conquistou com saúde. Então, assim, eu acho que esse é o grande motivo, a grande razão dessa nova geração não ter esse vislumbre, né, esse desejo de se tornar líderes. Porque, assim, gente, liderança, todos nós temos, numa certa medida, né? A gente, nem que seja para liderar nós mesmos, a gente lidera nós mesmos. Então, e você que está nos assistindo em casa, que é um empreendedor, ou que deseja ser, você tem esse chamado na sua vida e com certeza você não faz parte dessa porcentagem. E a nossa provocação aqui é justamente falar sobre isso com o intuito de não te desmotivar, mas pelo contrário, fazer com que você ocupe esse vácuo que está havendo, porque é aquela velha história, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, essa é uma oportunidade. Se a gente olhar por esse lado, tem se criado também uma grande oportunidade. Outro dia, eu quero trazer isso, né? Não sei se eu já acho que eu respondi, mas também quero já trazer uma provocação aqui. Outro dia a gente estava falando, né, da nossa geração. Eu tenho 42 anos de idade, não parece, né, gente? Mas tenho. Vai. E eu lembro, quando eu era criança, na minha geração, quando eu era pequena, um adulto com 40 anos de idade, se perdesse o emprego, gente, era o fim do mundo, acabou, né? Ele se recolocar no mercado de trabalho com 40 anos de idade, assim, era a coisa mais difícil. Verdade. Eu lembro dos meus pais, né? Tipo, super preocupados com, Deus me livre, perder meu emprego, CLT, lá. Hoje,
essa roda inverteu. Hoje a gente tem visto também que movimento de busca por pessoas nessa faixa etária, porque tá havendo esse vácuo de profissionais. E eu não vou falar de capacitação, porque eu acho que capacitação, o acesso à capacitação tá bem maior do que em todas as eras que já existiram. Mas de realmente pessoas que, sabe, vistam a camisa, assumam esse papel e façam a coisa acontecer. Então, é uma oportunidade, não é só um problema não, gente. Você tocou num ponto muito bom, que é a oportunidade, né? Então, eu acho que a gente está no meio dessa geração, né? A gente tem a geração dos nossos pais, que é uma geração que... Roots, que trabalhava ali 12, 13, 14 horas por dia, trabalho pesado, metalúrgico, operário, muito desses trabalhos, né? Aí a gente tem a nossa geração, que é uma geração que, se for muito inteligente e sábio, vai conseguir aproveitar os pontos fortes da geração passada e também aprender com a geração futura qualidade de vida, experiência, e conseguir equilibrar esses pratinhos aí, né? E, de repente, inspirar a próxima geração. Porque, como você disse, 42, 41, a gente está nessa fase, os nossos filhos têm 10, 12 anos, eles ainda não estão no mercado de trabalho. Quem está no mercado de trabalho são os 20, 22, 23, que sofreram isso que você falou com os pais. Falta de atenção em casa, né, presença, saúde, enfim, tudo isso. Se nós conseguirmos equilibrar esses pratinhos e mostrar para os nossos filhos, geração alfa, o quanto é possível trabalhar e manter a qualidade de vida, eu acho que aí a gente começa a despertar. Mas, Andressa, na sua visão, na sua percepção, é possível influenciar essa geração Z a assumir cargos de liderança, ou você acha que não? É um público totalmente diferente e a gente vai ter que apostar na próxima geração? Olha, de forma generalista, a gente vê tendência geracional, que eu concordo com a Amanda e com o que você disse, né? Que a geração Z, ela tende muito mais a não querer, justamente porque tem o histórico de infância com esses pais workaholics, e foi também foi, né? Um pouco da nossa história, né? E pela nossa experiência nas empresas, nós trabalhamos formando líderes. Né? Então, a gente tem líderes que estão aí com 28, 30 anos, que quando chegaram pra gente, meio que estavam nessa vibe, a gente começou a influenciar. E aí, a influência é você moldar comportamento de forma intencional. Você transmitir valores de forma intencional. Então, nós começamos a mostrar que não era por aí. Eu fui a primeira a falar, não quero vocês trabalhando 16 horas, 12, se organizem, façam uma boa gestão de tempo e cuidem do que é importante hoje, para que não vire uma urgência. Então, hoje, nós podemos dizer que nós não trabalhamos em urgência na empresa. Nada do que a gente faz é urgente. A gente faz as coisas importantes. Por quê? Porque a gente respeita os prazos que a gente coloca, porque a gente entende que é relevante aquilo, já resolve na hora, não fica deixando acumular, sempre tá apagando incêndio. E a gente introjetou, pelo menos na nossa equipe, nós temos isso também como valor nós 4, de que uma vida corrida que você não tem tempo pra nada não é medalha de honra. Isso não é mérito, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, é possível influenciar, mas eu concordo que os nossos filhos, que já serão geração alfa, têm muito mais probabilidade de ver um modo de vida, porque tudo influencia, né? O ambiente de trabalho que a geração Z está, ele perde para o ambiente da casa, que os pais já estão esgotados, que continuam trabalhando muito. Então, você tá assim, um período da tua vida no trabalho, você tem uma influência, mas não é suficiente para mudar a tua mentalidade. A geração alfa já vai pegar pais, esperamos, né? Assim esperamos, mais equilibrados na vida e no trabalho. Então, eles já podem pensar trabalho, pensar qualificação, pensar capacitação de uma forma mais saudável também. E almejar essas lideranças, que eu acho que fica
a cola somos nós, né? É resgatar um pouquinho da geração Z no que a gente conseguir e influenciar de uma forma muito mais pesada, 100%, a geração alfa. E deixa claro que aqui a gente respeita total os baby boomers ou a geração X aí, né, que veio antes da gente. E a gente aprende muito com eles. A gente tem muito deles em nós. Sim. Mas é preciso equilibrar os pratos. Não, eu não vou ser tão workaholic. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou ser comprometido, eu vou entregar resultado, mas calma, eu tenho que pausar na música também é música, né? É bem isso daí. Eu falo, e é algo que eu trago comigo, que o meu planejamento de trabalho é até 60 anos. É onde eu quero trabalhar. Depois dos 60 anos, eu quero fazer parte de um conselho, quero ser chamado para uma reunião estratégica, mas são 20 anos que eu quero dedicar da minha vida ali, que eu tenho 41, vai 19, os próximos 19 anos construindo para algo que permaneça. Exatamente, que permaneça. Mas quando chegar nos 60, eu quero falar assim, beleza, tá aqui o bastão, me chama para uma cadeira de conselho, enfim, quem tiver ali para dar o senhorzinho. Exato. Senhorzinho. Vai que é tua. E aí eu curti a vida, de verdade. Tudo que eu trabalhei, eu quero poder viajar, quero poder fazer quero participar de um conselho online, né? Eu tá ali na... Qual é o tópico mesmo? Sim, bem. É isso mesmo. E dar minha opinião. Mas só reforçar, para que isso fique bem claro. Não é que se você vai começar a viver com 60 anos, tá, gente? Não é isso. É viver... a gente já vive. Porque assim, exatamente. E é possível. Você que está me ouvindo, jovem, é possível você trabalhar duro e viver também. Só que assim, como tudo na vida são escolhas, você tem que saber as batalhas que você quer. Nada cai. Eu enxergo os nossos céu. Pais hoje acordando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque e a gente tem que acordando no trabalhar. meio-dia. Brincadeira. Porque tem que trabalhar duro, porque não planejou o futuro. Exato. E é esse ponto que eu estou falando. A gente vive hoje, a gente viaja hoje, a gente janta legal hoje, a gente almoça legal hoje. Curte os filhos. Curte os filhos. A gente tá, jogo FIFA com meu filho, jogo jogo com a minha filha. Bloqueia a agenda pra tomar um café, discutir coisas estratégicas, né? Exatamente. Isso aí a gente tem total liberdade pra fazer isso. Mas eu tenho um planejamento de vida onde, quando eu 60 anos, eu quero desacelerar total. Não chegamos ainda no ponto de passar um mês em Miami e tudo rodar, né? Não tá nesse ponto, mas a gente consegue passar 5 dias em Campos de Jordão e as coisas funcionarem, né? Exatamente. Vamos chegar sem lá. implodir. Sem implodir. Exatamente, vamos chegar lá. Weber, queria ouvir um pouquinho de você sobre essa questão de... Amanda tocou num ponto sobre o mercado estar buscando gente mais velha, como não se buscava lá atrás. Você acredita que é por esse tino de liderança, por essa falta de comprometimento? De comprometimento, porque a gente mesmo sofre às vezes. Outro dia a gente contratou uma pessoa, 19 anos, para trabalhar de casa, fazendo vídeos no celular, de segunda a quinta. Não trabalha de sexta-feira, viu, gente? Nossas empresas não trabalham de sexta-feira. E passou 3 meses, a pessoa não aguentou, pediu as contas porque estava muito puxado. Então, assim, e a gente sabe a demanda que a gente passa, a gente deixa confortável. Então, assim, será que é isso que tem pesado nas empresas para elas voltarem a buscar pessoas mais velhas, mais experientes, comprometidas? O que você entende? Boa pergunta. Bom, acho que tem que começar. Não tenho 60 anos, né? Não tenho 50 anos, mas tenho quase 40 anos. Primeira coisa que eu penso é que muitas pessoas não sabem a diferença de prosperidade e de riqueza. Eu acho que começa por aí. Por que eu toco nesse assunto? E vou responder sua pergunta. Porque a gente acha que ficar rico é guardar dinheiro no banco ou andar de carro importado, e nada contra isso, porque é muito bom andar de carro importado, inclusive. Mas trabalhar e ver sempre ali o celeiro abarrotado. Só que aí a pessoa acaba ficando egoísta, egocêntrica. E quando eu estou falando de prosperidade, isso todo mundo vai aprendendo, é bíblico isso inclusive, você ter o seu carro, você ter o seu tempo e não dever horas para as pessoas é uma prosperidade.
Exemplo, eu ganhei R$1.000 e eu vou comprar um tênis e vou lá e compro um tênis de R$350. Na época dos meus avós, isso era jogar dinheiro fora, porque R$350 dava para comprar várias coisas no mercado, estocar os alimentos na despensa e esperar, pedir a Deus que não aconteça nada daqui 30 dias. Hoje, eu vejo que não tem esse contexto bem definido, esse significado entre as gerações, ou seja, eu não tenho conversas entre as gerações, e a gente é uma das gerações que pega, cola com as outras, né? A gente tá cobrindo esse ato. A segunda coisa, para responder sua pergunta também, é a falta de flexibilidade cognitiva que a geração atual tem. Por quê? E aqui eu não vou falar que eu não sou pai, porque eu já sou, né? Quando nascer o meu filho. Cada um tem um modo de criação, mas você vê que os pais hoje, por conta das atividades, não têm tempo ou um tempo maior de paciência com os próprios filhos. Eu estou dizendo isso na maioria, generalizando. Existem excelentes pais. Mas tem aquele pai que vai resolver um problema e fala, filho, vai lá e fica quieto. Eu sou de uma geração que o meu pai sempre acordou cedo, até hoje acorda para trabalhar e vai até o final do dia, até entardecer. Eu já sou de uma geração que acorda depois do horário dele. Eu acordo às 4 horas da manhã. E já tentei fazer isso, só perdi cabelo, né? Essa é a verdade. Tá? E o resultado. E a gente tem uma geração que, logicamente, são nativos digitais e existem uma série de coisas. Imagina, a gente nunca imaginou que a comida pronta viria para casa. A gente nunca imaginou isso. Na época da avó, tinha que colher o arroz lá, ou tinha que ir lá na fazenda de café para pegar os grãos, colocar no saco, para poder chegar em casa, moer e poder fazer o café. Secar, moer... Secar, inclusive, tem que deixar no sol um pouquinho lá antes. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós atendemos empresas, e grandes empresas principalmente, que nos falam que os problemas são falta de pessoas, pessoas que não são inteligentes, isso que eles falam, e pessoas que não têm repertório para quebra de objeções. Exemplo, não gostei da sua calça verde. Então vou embora. A pessoa, eu vou embora, aqui não é para mim. De onde você tirou o que não gosta? Qual é a sua cor preferida? Você pode me falar um pouco mais sobre isso? Porque eu estou me sentindo muito bem com a minha calça. Um exemplo. Então, eu vejo, e estava falando com a Andressa alguns dias, que a gente está numa iminência de viver uma grande crise de gestão de pessoas. E eu acho que calha muito falar disso, porque eu estou vivendo na prática. Todo cliente que fala, mas eu não tenho gente para trabalhar. Hoje a gente teve 2 reuniões, que nas 2 reuniões falta gente para trabalhar. E a gente praticamente fica nas mãos dessas pessoas. Os que estão aqui. Então eu acho que isso é um grande problema. Que a gente... E falta gente qualificada, né? Então, porque falta qualificada. Desempregado tem Agora eu vou muitos. trazer a culpa pra gente. Se eu não tiver uma flexibilidade cognitiva, eu não tiver uma paciência, não assumir a minha missão, o meu propósito. Você viu que eu tô muito mais coach aqui hoje, né? Até coloquei um blazer, Já virou coach. Né? De assumir esse papel paterno e gerar uma mentoria para o meu filho e prepará-lo para o mundo, assim como os nossos tataravós preparavam os nossos avós para a vida, eu acho que é isso que falta. Né? Caiu aqui a sementinha do pai. Né? Mas o que acontece? Eu acho que não... Da mesma forma que a gente como um todo remove muitos marcos que não deveriam ser removidos, e isso dá vários assuntos, a gente também não assume os papéis que deve. Sim. Então, exemplo. Estou respondendo a pergunta? Sim. Eu chego numa empresa, tem um senhor de 70 anos que criou a empresa e a gente bate palma para ele. Ele começa a falar todos os problemas e falar, tá vendo? É assim mesmo, ó, por isso que eu não pago, por isso que eu não gero tributo, não dou nota fiscal, porque o governo é meu sócio, por isso que eu coloco as pessoas para trabalhar em outro regime. Eu estou numa idade agora que eu pego e falo assim, você me contratou para para fazer uma estratégia ou para atuar como seu terapeuta? Aí a pessoa até se sente ofendida. Eu falei, não, eu não quero, eu não sou terapeuta. Então, isso que você falou é um problema seu. Eu preciso resolver daqui para frente para esse problema se tornar nosso. E aí se junta tudo isso, mas a própria culpa é daquela pessoa que sentou na cadeira, não ensinou talvez os filhos, que os filhos estão em pé de guerra no conselho e a gente vive isso diariamente ou semanalmente. Exato. Aí isso passa para as pessoas que estão na empresa e a pessoa começa a falar, tá vendo? Por isso que não dá nada certo. Então, para responder
de uma forma integral a pergunta. E lógico, vai dar muita polêmica, porque vai ter gente que vai estar assistindo aí e vai falar assim, eu não concordo nada com isso, né? Vai lá dar o joinha para baixo, ou a pessoa que vai dar o joinha para cima. Quem erra? O importante é sentar o dedo na joinha pra cima. Os mais velhos são omissos em muitas coisas. E aí joga pra gente que tá no meio resolver com os mais novos. Sim. Os mais novos querem falar que sabem tudo. E aí você acham que pergunta, sabem, de fato. você estudou História do Brasil? História? 1500, Pedro Álvares Cabral. Mas quem foi esse cara? Você não sabe a sua história, então não venha pedir 30 mil reais de salário. Desculpa, é essa a verdade. Então a gente tá numa geração que a gente tá falando assim, senhores, mudamos, não estamos mais na época feudal. E estamos falando pros jovenzinhos. Jovens. Querido, você precisa Jovens. esticar o seu braço pra pegar água, porque você Ela tá não vem acostumado com só- iFood. É. Então a O gente... iFood não vai colocar na tua boca. Gente, o pessoal vai me amar depois aqui, né? Ou não. Só verdades. Só verdade. Você hoje tem, a gente tem existe o pessoal tem a pachorra de mandar um motoboy subir no elevador e ter que deixar comida Na porta. Na na porta. mesa praticamente Praticamente. xingar o coitado do trabalhador. E a gente pega um outro lado também, que é o senhor de 60, 70, 80, e aqui, lógico, né, eu não queria fazer isso, mas até falei pros outros. Silvio Santos é ou foi né, que a gente possa chegar próximo do que o cara fez. Exemplo, ele deixou toda a questão antes do falecimento dele aí, a questão de sucessão pronta. É. Todos os netos e filhos estão Sim. com as Com as devidas vidas funções. organizadas. Devidos Mas isso foi quinhões. organizado 20 anos antes Exato. dele dar tchau pra gente. Então, voltando, os senhores de 70 e de 80 falam Que assim, acham que serão eternos. é assim que tem que fazer. Depois que eu morrer, vocês resolvem. Vocês resolvem. A É, gente que se escuta exploda. sempre isso. Sim. Então, eu acho que é cíclico É uma e uma ignorância. questão que começa a bater. Eu tava lendo um livro da Geração Z, o que eu ouvi sobre pesquisas. E eu tenho uma irmã que é muito mais nova que eu. Então, eu falo com propriedade. O que eles querem? Ser ouvidos. Eles querem ser ouvidos. Eles Sim. querem falar assim, olha a minha ideia. Só que nós precisamos falar, filhinhos, né? O filhinho, Sua queridinho. ideia está incompleta. A sua ideia não é burra. A sua ideia é inteligente. Mas esse copo fica melhor aqui. Tudo bem? E eles têm que falar assim, agora legal. entendi. Por quê? voz Porque a da gente experiência. viu Exato. Sim. antes. E o senhor, que é o baby boomer, fala assim, caramba, Nunca pensei nisso. nunca pensei, vamos testar e ver? Não, ele fala, eu sempre fiz assim, agora, então tem, Sim. concluir a minha fala, grandes assim nomes de empresas ou empresas renomadas chegam pra gente e falam, eu já tentei de tudo. Falei, que bom, que agora a gente Pode Nós resolver. pode Chegou e fazer. pode fazer. Não tem mais o que eu tentar. Falei, tentou Que bom. tudo, então agora nós vamos colocar. Aí a Confie. nossa missão é integrar os donos, porque eles que mandam, eles que pagam, eles que fizeram toda a história. Nós fazemos o papel de intercessores, né? Não. Intersecção. Intersecção, perdão. O intercessor é aquele que E fica lá a pedindo, intercessão né? também, que a gente Fica assim, segurando a abençoa esse pessoa. povo. Que... Ou intercede, Esse um povo- pelo outro, E outro a pelo um. gente junta com a geração jovem, porque as empresas estão com problemas de pegar pessoas de 20, 25, mesmo pagando VRs de R$2.000. Gente, se eu ganhasse um VR de R$2.000... Que eu ia- já era o salário que a gente Cara, ganhava e- antigamente, né? Eu comprei uma moto numa empresa multinacional com VR. É. Porque eu morava com a minha mãe. Então, assim, meu amigo, Marmita. eu ia marmita e comprei lá e paguei à vista. Então, assim, para concluir toda a minha fala, é um problema que a gente tem que resolver com todas as gerações. E se eu puder resumir, né, numa crise, em algo, né, efetivo que a gente deve investir, é um problema educacional, Educacional. né? Sobretudo, é um problema educacional. Educação. Porque a gente tem uma geração que não teve muito acesso anterior a nós, né? Meus pais mesmo. Meus pais estudaram até a 4ª série. Proveram para mim, para o meu irmão, né? Faculdade e tudo mais, mas eles mesmos não conseguiram ter essa oportunidade, né? E essa geração agora tem acesso a muito conhecimento, porém não profundamente. E o que causa muitas vezes esse embate. Até porque conhecimento sem prática não funciona, né? Eu acho que é anterior. É muita informação que não se torna conhecimento, É, entendeu? exatamente. É o dia inteiro no celular, É isso porque aí. na nossa época,
a gente tinha que ir pra biblioteca pública, Barça. a gente tinha que usar a Barça, a gente tinha que escrever no papel almaço, a gente, né, era outros 500, nós vimos a internet nascer de escada. A galera falou, o que é isso? Nem sei o que vocês estão falando, né? Assim, não sabem nem o que é. Se o WhatsApp buga meia hora, já... Aí fica o dia inteiro lá, o dia inteiro, e fica com esse excesso de informação, fica com uma sobrecarga cognitiva absurda, que nunca nenhuma geração anterior teve. Obviamente que isso dá um cansaço, você não tem pique pra nada, você não consegue conectar informações para construir um conhecimento. É isso. E aí você nem lembra do que você viu há 15 minutos atrás, né? E aí eu acho que se eu puder resumir tudo isso, o orgulho dos mais velhos e a empáfia dos mais novos. Tipo assim, cara, você não sabe tudo e às vezes vem com coisa assim, tipo, você faz em uma pergunta, você destrói todo o raciocínio da pessoa e a pessoa fica assim... Mas se a geração antiga, vou chamar assim, tá? A antiga, clássica, soubesse... A tradicional, né? Soubesse do poder que essa geração tem e vice-versa... Sim. Seria Cara, a gente tinha ninguém empresas... segurava, Exato. exatamente. Então a gente pergunta isso em empresa, né? O que você quer fazer aqui? Tem um filme, aliás, dica pro seu final de semana. Se você não assistiu, Maratone. assista. Se você já assistiu, você reassista. O Estagiário, com Robert De Niro. Sim. É excelente. É perfeito, porque ele é exatamente Tudo isso que a gente tá falando. retrata esse episódio. muito bom Ele mesmo. é um senhorzinho, né, aposentado, e ele é contratado como estagiário, porque ele, né, enfim, não tá com a fazendo Hathaway? nada. É com a... Anne Hathaway. Eu não sei falar o nome dela. Anne Hathaway. E aí, ela que é a CEO da empresa, a galera tudo Gen Z, e ele fica lá, tipo, só observando. A galera, isso, bate a E cabeça, não é- então volta. E com paciência, né? Ele não E ele realmente, tipo, cara, deixa eu te ensinar. Aí ele fala um negócio, a pessoa fica... É verdade. Nossa, eu nunca pensei nisso. É verdade. Nossa, isso aqui... Você não viveu o suficiente pra É pensar nisso. fenomenal. Enfim, não posso dar muito spoiler, né? Já ia dar um aqui, Chega. que é a melhor parte do filme no Chega. final. Mas é exatamente esse retrato, né? Então, se a geração mais velha não tiver orgulho, tiver um pouco de paciência, a geração mais nova entender que nasceu dispuser a ontem ensinar. e tem sim que ouvir, tem sim que aprender, e que se quiser discutir um tópico, vai estudar pra você falar o que você tá, saber o que você tá falando minimamente, né? E nós tivermos essa dupla função, né, de persuadir os mais velhos dentro do nosso trabalho que a gente tem conseguido e ensinar os mais jovens, eu acho que Vai dar fica bom. muito Bem. melhor e dá bom. A gente vai vamos preencher o vácuo. É isso aí. Que amanhã seremos nós, né? Com 60. Exato, Sim. exato. Seremos nós com 60. Mas a gente vai ser senhorzinho legal, né? Espero Se que Deus sim, quiser. né? Gente, pra fechar bem esse episódio, eu quero te dar algumas dicas sobre como a sua empresa pode atrair e desenvolver jovens líderes. Primeiro, mudanças culturais, além de tudo isso que nós já falamos aqui, ok? Para fechar mesmo, mudanças culturais. Se você quer saber mais um pouco, procura aqui nesse canal, porque temos assuntos sobre culturas muito importantes. Segundo, novos modelos de liderança. Liderança mais flexível, mais colaborativa. A gente já falou isso sobre ser líder aqui. Procura no nosso canal também. Eu vou deixar uns links aqui embaixo, ok? Para facilitar a sua vida. Programas de desenvolvimento, PDI, mostrar onde a pessoa pode chegar, também já falamos aqui. Olha como esse canal é rico em informação, hein? Se você não se inscreveu ainda, aproveita agora e se inscreve para você maratonar junto com o filme O Estagiário. Logo depois você vem assistindo Empreendedores por Natureza. E por último, empoderamento. É isso mais ou menos que a gente estava falando. Ouve a ideia, incentiva, faz acontecer. Porque o jovem ele gosta de ser ouvido, ele gosta de ser valorizado. E é isso. Nós ficamos por aqui com mais um episódio de Empreendedores por Natureza. Se você gostou, de novo, mete o dedão no like ainda se você não pôs, porque a gente te espera no próximo episódio. Valeu! Tchau.